A Marvel acabou de confessar o maior erro da sua história. Depois de anos de quedas, críticas e bilheterias abaixo do esperado, eles jogaram a fase 4 e a fase 5 fora, e quem vai salvar tudo são exatamente os heróis que você já conhece e ama. Fala, família Linhagem TV, tudo bem com vocês? Quem acompanha o nosso trabalho há tempo sabe que nós não temos medo de falar a verdade, né? E hoje a verdade veio forte, com informações que estão circulando entre os maiores insiders do ramo e que confirmam tudo o que nós viemos analisando nos últimos meses. Há anos a gente vem debatendo aqui o que aconteceu com a Marvel depois de Ultimato. Por que as histórias perderam aquele brilho? Por que personagens que pareciam prometer tanto não conquistaram o coração do público como deveriam? E agora, finalmente, temos uma resposta clara. A própria empresa percebeu que entrou por um caminho que não deu certo e resolveu voltar atrás. Vamos conversar sobre tudo isso com calma, sem enrolação, trazendo os rumores mais fortes, as comparações com o que já vivemos no cinema e o que realmente está por trás dessa decisão de trazer de volta os rostos originais dos Vingadores. Vamos lá! O erro da Marvel e a lição da tomada. Eu sempre faço uma comparação que ajuda a entender muito bem o que está acontecendo. Quando a gente é criança, a mãe avisa 100 vezes para não colocar o dedo na tomada, senão toma choque. Mas a gente é teimoso, acaba colocando, leva o choque e nunca mais faz isso de novo. Pois é exatamente isso que a Marvel fez. Ela resolveu testar caminhos novos na fase 4 e na fase 5, apostou em personagens pouco conhecidos, mudou o tom das histórias, tentou inovar em formatos e mensagens. Mas o resultado não foi o esperado. Os filmes e séries tiveram bilheterias muito abaixo das antigas, a aprovação do público caiu bastante, e até quem era fã de carteirinha começou a se afastar. Foi o choque que a empresa precisava para perceber, não é por aí. Não é que inovar seja errado, pelo contrário. Mas inovar sem ouvir o público, sem manter a essência que fez a marca chegar onde chegou, não funciona. E agora, depois de levar esse choque, a Marvel resolveu mudar de estratégia de vez. O retorno dos pilares, Steve Rogers e Thor. Os rumores mais recentes, que vêm de fontes que já acertaram muitas informações antes, dizem uma coisa surpreendente. Mesmo que o filme do Wednesday tenha como foco principal a história do Doutor Destino, quem vai assumir a liderança, o protagonismo e a responsabilidade de unir todos os grupos serão dois velhos conhecidos, Steve Rogers, o verdadeiro Capitão América, e Thor. Isso faz todo o sentido do mundo. Eles são os rostos que construíram a história dos Vingadores no cinema. Eles carregam anos de conexão com o público, trajetórias que emocionaram milhões de pessoas e representam exatamente aquilo que a gente ama no universo cinematográfico Marvel. É como comparar com grandes nomes do esporte. Quando você pensa em história, em legado, em referência, você lembra de quem marcou época, e é exatamente isso que esses dois heróis representam. Além deles, já há confirmações indiretas sobre a volta de outros ícones, Robert Downey Jr., como Homem de Ferro, versões diferentes do Homem-Aranha, com Andrew Garfield e Tobey Maguire, Wolverine, Deadpool e muito mais. Parece que a Marvel finalmente entendeu. Para recuperar o prestígio, precisa voltar ao que deu certo, sem repetir os erros do passado recente. Por que as fases 4 e 5 não funcionaram? Muita gente pode perguntar, mas por que não deu certo? Tinha tantos personagens novos legais. A resposta é simples. Não é que não houvesse potencial, mas sim que muita coisa foi feita mais com o objetivo ideológico do que com a preocupação de contar uma história boa, cativante e que conectasse com quem assiste. Muitos filmes e séries dessas fases tiveram sucesso só em grupos muito específicos, mas não conseguiram chegar ao público geral. As bilheterias caíram muito, as críticas ficaram divididas e até mesmo produtos como brinquedos, camisetas e colecionáveis não venderam como antes. O legado que a Marvel construiu ao longo de mais de uma década começou a ficar em risco. E não é só isso. A forma como os personagens foram apresentados, a falta de uma linha narrativa clara, a pressa em lançar conteúdo sem se preocupar com a qualidade, tudo isso contribuiu para que muita gente perdesse o interesse. Agora, a empresa está assumindo, nós erramos, e vamos corrigir. O grande dilema: o uniforme de Steve Rogers. Mas tem um detalhe que está gerando muita discussão entre os fãs. Segundo os rumores, Steve Rogers vai ser protagonista, mas não vai usar o uniforme do Capitão América. Ele vai aparecer em destaque, liderando e aconselhando, mas mantendo roupas mais comuns, ou apenas segurando o escudo, sem vestir a armadura que todo mundo conhece. Por quê? A explicação mais forte é que a Marvel não quer invalidar completamente a passagem de Sam Wilson como Capitão América. Afinal, ele assumiu o manto no final da série Gavião e Soldado Invernal, e a empresa não quer dar a entender que essa escolha foi um erro total, mesmo que o público não tenha aceitado muito bem.
Mas fica a sensação de que isso é só uma forma de não admitir publicamente o fracasso. Se Steve Rogers voltar vestido de Capitão América, todo mundo vai entender claramente: nós erramos ao trocá-lo. Então, eles preferem manter essa situação meio termo, para não dar um golpe na imagem do personagem que assumiu o lugar. Eu, particularmente, espero que isso mude no decorrer da história. Tem uma cena vazada que mostra Steve segurando o uniforme com muito sentimento, como se estivesse prestes a vesti-lo novamente. Seria uma construção linda, simbólica, e faria todo sentido dentro do enredo. Afinal, o uniforme não é só uma roupa, é um símbolo de justiça, de esperança e de tudo que os Vingadores representam. Muitos comparam essa situação com o que aconteceu com Toy Story 3. A história fechou muito bem, mas como tem potencial e público, resolveram abrir novos capítulos. O mesmo vale para Steve Rogers. Sua jornada parecia concluída em Ultimato, mas a necessidade de contar com ele fez com que voltássemos a esse caminho. Como vai funcionar a dinâmica com Sam Wilson? Muitos perguntam: e Sam Wilson, onde fica nessa história? Os rumores indicam que vamos ver cenas onde Sam tenta passar a liderança para Steve, ou pede que ele vista o uniforme novamente, mas Steve recusa, dizendo: você é o Capitão América agora. É uma forma de manter a aparência de que o manto continua com Sam, mas na prática, quem vai guiar as decisões e estar no centro da ação é Steve. É como se dessem o volante do carro para uma criança, mas quem está controlando tudo por trás é um adulto. Parece que a criança está no comando, mas na verdade não é bem assim. Isso deixa muita gente confusa, porque se Steve vai ser o protagonista, por que não assumir de vez o papel? Será que vale a pena manter essa confusão só para não admitir o erro? Ou será que vamos ver uma evolução, onde Sam aprende com Steve e se torna realmente digno de carregar o escudo? Só o tempo vai dizer, mas por enquanto, parece que a Marvel está tentando agradar a todos, e corre o risco de não agradar ninguém. O que vai acontecer em Doomsday e Guerras Secretas? Em Doomsday, Steve e Thor serão os pilares que vão unir todos os grupos que precisam enfrentar Victor Von Doom, Vingadores originais e novos, Quarteto Fantástico, X-Men, e até personagens que vieram de outras realidades. Doutor Destino é um inimigo muito poderoso, capaz de controlar realidades inteiras, e para enfrentá-lo, é preciso ter uma liderança forte que todos confiem. Depois, em Guerras Secretas, a tendência é que vejamos uma resolução definitiva. Talvez Steve aceite vestir o uniforme novamente em um momento crucial, ou talvez ele passe todo o conhecimento e a responsabilidade para Sam de forma clara, sem deixar dúvidas. De qualquer forma, a presença dele já é um sinal de que a Marvel quer voltar a ser o que era. Também há informações sobre como será o Doutor Destino. Diferente de Thanos, que contou com um exército e aliados, Victor Von Doom vai aparecer inicialmente agindo sozinho, mas com planos de controlar as sentinelas e outras forças poderosas. Vai ser um confronto de inteligência e força como nunca vimos antes. Conclusão: a verdade é uma só. A Marvel percebeu que não pode ignorar o que fez ela chegar ao topo. As fases 4 e 5 serviram como uma experiência que não deu certo, e agora a empresa está tentando corrigir o rumo da melhor forma possível. Não é que não haja espaço para personagens novos, pelo contrário. Mas eles precisam ser construídos com carinho, com histórias que valham a pena e com uma conexão verdadeira com o público. Eles não podem simplesmente substituir ícones sem ter uma base sólida. O retorno de Steve Rogers e Thor é, acima de tudo, uma forma de respeitar quem acompanhou tudo desde o começo. E nós, fãs, merecemos ver histórias que nos emocionem, que nos façam vibrar e que honrem tudo que construímos juntos ao longo desses anos. E você, o que acha de tudo isso? Você acredita que Steve deve vestir o uniforme novamente? Ou prefere que ele seja só um conselheiro? Deixe a sua opinião aí nos comentários, que eu quero muito ler o que você tem a dizer. Não esqueça de deixar aquele like forte, se inscrever no canal se você ainda não é inscrito e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade sobre o MCU. Até a próxima, família Linhagem TV, e que a força esteja com vocês.